Era uma tarde quente de verão em Brasília. O sol castigava a esplanada dos ministérios, enquanto Janja Silva caminhava pelos corredores refrigerados do Palácio do Planalto. Como primeira-dama, ela havia assumido um papel ativo em diversas pautas sociais. Mas seu novo projeto, um programa de entrevistas com personalidades brasileiras, era sua aposta mais ambiciosa até o momento. Precisamos de alguém que represente o Brasil profundo, disse Janja, folheando uma lista de possíveis convidados durante uma reunião com sua equipe de comunicação. Alguém que dialogue com um público diferente do nosso habitual. Ricardo, seu assessor mais próximo, ajustou os óculos e sugeriu: o Leonardo seria uma escolha interessante. Ele tem uma base de fãs enorme, principalmente no Brasil central e interior. Janja hesitou por um momento. Leonardo era um dos maiores nomes da música sertaneja, conhecido por suas canções românticas e por sua personalidade carismática, mas também era sabido que o cantor não compartilhava das mesmas visões políticas que ela. Ele aceitaria? Perguntou, arqueando a sobrancelha. Só saberemos se convidarmos, respondeu Ricardo. E seria uma oportunidade de mostrar pluralidade, de conversar com alguém de outra bolha. Depois de considerar por alguns instantes, Janja assentiu. Façam o convite, então, mas quero uma pesquisa completa sobre ele. Opiniões políticas, posicionamentos polêmicos, tudo. Não podemos entrar nessa conversa despreparados. Na fazenda Talismã, em Goiás, Leonardo estava sentado na varanda de sua casa, dedilhando distraidamente seu violão. O entardecer pintava o céu com tons alaranjados, criando um cenário perfeito para a composição de mais uma canção romântica. Seu celular tocou, interrompendo o momento de inspiração. Alô, senhor Leonardo, aqui é da assessoria da primeira-dama Janja Silva. Gostaríamos de convidá-lo para participar do novo programa de entrevistas dela, Conversas com Janja. Leonardo ficou em silêncio por alguns segundos, surpreso com o convite. Sua esposa, Poliana, que estava próxima, o olhou com curiosidade. É sério isso? Perguntou ele finalmente. Sim, senhor. A primeira-dama acredita que seria importante ter vozes diversas no programa, e o senhor é um dos artistas mais queridos do Brasil. Leonardo coçou a barba, pensativo. Ele sabia que essa entrevista poderia ser um campo minado. As diferenças políticas eram evidentes, e ele não era conhecido por filtrar suas opiniões. Quando seria? Perguntou, ainda considerando a proposta. Em 2 semanas, em Brasília. Seria ao vivo, com transmissão nas redes sociais. Depois de mais alguns momentos de reflexão, Leonardo respondeu: tudo bem, vou participar, mas com uma condição. Quero liberdade para ser eu mesmo. Claro, senhor. A ideia do programa é justamente ter conversas autênticas. Após desligar, Poliana se aproximou. Você tem certeza disso, Tiléu? Você sabe como é a polarização hoje em dia. Leonardo sorriu, com aquela tranquilidade que o caracterizava. Se tem uma coisa que aprendi na vida, é que a gente só cresce conversando com quem pensa diferente. Além disso, acrescentou com um sorriso maroto, talvez seja divertido. De volta a Brasília, Janja reuniu sua equipe para começar os preparativos. Na tela da sala de reuniões, um dossiê detalhado sobre Leonardo era projetado. Ele já fez comentários críticos ao nosso governo em algumas ocasiões, apontou um dos assessores. E principalmente em relação a questões como impostos no agronegócio e segurança no campo. Janja tomava notas, seus olhos brilhando com determinação. Perfeito. Vamos preparar perguntas que o façam refletir sobre essas posições, que mostrem as contradições. Ricardo parecia apreensivo. Janja, o objetivo não era criar pontes, mostrar que é possível dialogar mesmo com diferenças? Sim, respondeu ela, fechando seu caderno. Mas também é uma oportunidade de expor certos pensamentos problemáticos para o público, de forma educada e construtiva, é claro. O convite foi formalizado, e a notícia da participação de Leonardo no programa da primeira-dama
rapidamente se espalhou pela mídia. Nas redes sociais, a reação foi imediata. Alguns elogiavam a iniciativa de diálogo, outros previam um desastre. Todos, no entanto, garantiam que não perderiam o programa por nada. Enquanto isso, Leonardo mantinha sua rotina na fazenda, aparentemente despreocupado com a repercussão. Quando questionado por amigos sobre por que havia aceitado o convite, ele respondia com simplicidade: no final das contas, somos todos brasileiros, e uma boa prosa nunca fez mal a ninguém. O que ninguém sabia é que tanto Janja quanto Leonardo tinham suas próprias estratégias para aquele encontro, e que o Brasil inteiro assistiria a um confronto de ideias e personalidades que ninguém poderia prever. Na semana que antecedeu a entrevista, Brasília fervilhava com especulações. Nos corredores do poder, assessores e políticos discutiam os possíveis desdobramentos daquele encontro improvável. Janja, por sua vez, dedicava-se intensamente aos preparativos. Em seu escritório no Palácio da Alvorada, ela conduzia mais uma reunião com sua equipe de comunicação. As paredes estavam cobertas por cartazes com anotações, tópicos de discussão e possíveis perguntas para Leonardo. Precisamos abordar a questão ambiental, dizia Janja, andando de um lado para o outro. Leonardo é um grande proprietário rural. Vamos confrontá-lo sobre preservação, desmatamento, uso de agrotóxicos. Mariana, uma jovem assessora recém-chegada à equipe, levantou timidamente a mão. Com todo respeito, primeira-dama, mas não seria melhor começar com temas mais leves? Falar sobre música, família, para depois entrar em assuntos mais polêmicos? Janja parou seu vai e vem, encarando a assessora. Mariana, não estamos fazendo um programa de entretenimento. É uma oportunidade de mostrar as contradições de certos discursos populares. Ricardo, que acompanhava Janja há anos, interveio com diplomacia. Talvez Mariana tenha um ponto. Leonardo é querido por milhões de brasileiros. Se o ataque for muito direto, podemos perder a simpatia do público. Após alguns segundos de reflexão, Janja assentiu. Tudo bem, começamos leve, mas não vou deixar passar a oportunidade de trazer à tona questões importantes. Enquanto isso, na fazenda Talismã, Leonardo também se preparava, mas à sua maneira. Sentado na varanda com um caderno velho e uma caneta, ele fazia anotações esporádicas enquanto conversava com seu irmão, Leandro Júnior. Você realmente vai enfrentar a primeira-dama? Perguntou Leandro, com um misto de admiração e preocupação. Leonardo sorriu, tomando um gole de café. Não estou indo lá para enfrentar ninguém, Júnior. Vou para conversar, mas você sabe que ela vai tentar te encurralar, né? Vi na TV que estão preparando um dossiê com todas as suas declarações políticas. Leonardo deu de ombros. Deixa preparar. Não tenho nada a esconder. E se ela perguntar sobre aquela vez que você criticou o aumento de impostos para o agro? Eu respondo a verdade, que afeta o pequeno produtor mais que o grande, que dificulta a vida de quem já está na corda bamba. Leandro parecia não estar convencido. Você não está levando isso a sério o suficiente, Léo. Leonardo fechou o caderno e olhou para o horizonte, onde o sol começava a se pôr atrás das colinas que cercavam sua propriedade. Sabe o que nosso pai sempre dizia? Seja verdadeiro e não terá que se lembrar do que falou. Não vou mudar meu jeito por causa de política. Poliana, que ouvia a conversa enquanto regava as plantas próximas, aproximou-se. Já escolheu o que vai vestir? Precisa estar apresentável. Leonardo riu. Você acha que eles vão me aceitar de bota e chapéu no Palácio do Planalto? Você é Leonardo, respondeu ela com carinho. Vá como você é. É assim que o Brasil te conhece e te ama. Nos dias que se seguiram, a entrevista tornou-se o assunto principal nas rodas de conversa pelo país. Especialistas em comunicação política eram convidados para programas de TV para analisar o que poderia acontecer. Nas redes sociais, hashtags como Preview Janja vs Leonardo e Encontro Histórico dominavam os trending topics.
Na véspera da entrevista, Janja fez um ensaio geral com sua equipe. Um assessor interpretava Leonardo, respondendo às perguntas como imaginavam que o cantor faria. Para cada resposta, Janja tinha preparado uma réplica, uma forma de conduzir a conversa para onde desejava. Se ele disser que impostos prejudicam o campo, lembrarei dos programas sociais que ajudam o pequeno agricultor. Se falar de segurança no campo, trarei dados sobre as políticas de distribuição de terras. Estou preparada para qualquer cenário, afirmou, confiante. Naquela mesma noite, Leonardo chegou a Brasília. Preferiu ficar em um hotel simples, recusando ofertas de hospedagem mais luxuosas. Depois de jantar no quarto, pegou seu violão e tocou algumas canções, como fazia sempre que precisava organizar os pensamentos. Seu celular tocou. Era Zezé de Camargo, seu amigo de longa data. "E aí, parceiro? Pronto para amanhã?" "Tranquilo como água de poço", respondeu Leonardo. "Cuidado com o que vai falar, viu? Essas coisas políticas são complicadas. A gente nunca sabe como podem distorcer nossas palavras." Leonardo riu. "Zezé, eu sou um livro aberto. Sempre fui. Não vou começar a medir palavras agora." "É por isso mesmo que estou preocupado", respondeu Zezé, mas não conseguiu evitar uma risada. "Só não esqueça que você representa muita gente. Não é só você lá." Após desligar, Leonardo ficou pensativo. Ele sabia que suas palavras teriam peso, que representava não apenas a si mesmo, mas uma parcela significativa da população brasileira. Pessoas simples, trabalhadores do campo e das cidades pequenas que se identificavam com sua trajetória e valores. Pegou novamente o caderno onde havia feito anotações durante a semana. Abriu na última página e escreveu apenas uma frase: "Seja você mesmo. Mas lembre-se, respeito acima de tudo." Em seus respectivos espaços, tanto Janja quanto Leonardo adormeceram naquela noite com pensamentos sobre o dia seguinte. Cada um confiante em sua estratégia, cada um certo de suas convicções. O palco estava montado para um encontro que, independentemente do resultado, entraria para a história da comunicação política brasileira. O Brasil aguardava ansioso. As redes de TV preparavam sua cobertura. Os jornalistas afiavam suas análises. E no meio dessa tempestade midiática, duas personalidades fortes se preparavam para um diálogo que prometia faíscas, mas que também poderia, quem sabe, construir pontes em um país tão profundamente dividido. O dia da entrevista amanheceu com um céu azul límpido sobre Brasília. No Palácio da Alvorada, a equipe técnica finalizava os preparativos no salão onde seria realizada a gravação. Duas poltronas de couro marrom foram posicionadas estrategicamente, com uma mesa baixa de madeira entre elas. Ao fundo, um painel com o logo do programa Conversas com Janja havia sido instalado. Janja chegou cedo, supervisionando pessoalmente cada detalhe. Vestia um terno vermelho bem cortado, cabelos impecavelmente arrumados e uma maquiagem discreta. Revisava suas anotações enquanto os técnicos de som realizavam os últimos testes. "Estou nervosa", confessou a Ricardo, que ajustava seu microfone de lapela. "É nosso terceiro programa, mas sinto que este será o mais desafiador." "Você está preparada", respondeu ele, confiante. "Lembre-se, comece suave, construa rapport, depois vá aprofundando." Às 14h30, um burburinho se formou na entrada do palácio. Leonardo havia chegado. Como prometera a Poliana, manteve seu estilo característico: bota de couro, calça jeans bem passada, camisa azul clara abotoada até o penúltimo botão e um blazer escuro. O chapéu, seu acessório tradicional, ele segurava respeitosamente nas mãos. Ao entrar no salão, Leonardo cumprimentou a todos com simplicidade, como se estivesse em um encontro casual e não prestes a participar de uma entrevista política de alto perfil. Quando viu Janja, abriu um sorriso genuíno e se aproximou. "É um prazer conhecê-la pessoalmente, primeira-dama", disse, estendendo a mão. Janja apertou sua mão com firmeza. "O prazer é meu, Leonardo. Obrigada por aceitar nosso convite."
Houve um momento de silêncio avaliativo entre eles, como dois lutadores estudando um ao outro antes do combate. Mas o sorriso não abandonou o rosto de Leonardo. E Janja também manteve uma expressão amigável, ainda que mais reservada. "E vamos começar em 10 minutos", anunciou o diretor de produção. Leonardo foi conduzido à maquiagem, onde recebeu apenas alguns retoques básicos. "Não exagerem", brincou com a maquiadora. "Já estou bonito o suficiente para a idade." Finalmente, ambos tomaram seus lugares nas poltronas. As câmeras foram posicionadas, as luzes ajustadas. O diretor fez a contagem regressiva e, com um gesto, indicou que estavam no ar. "Boa tarde, Brasil!" começou Janja, olhando diretamente para a câmera principal. "É com grande satisfação que recebo hoje, no Conversas com Janja, um dos artistas mais queridos do nosso país. Um homem que, com sua música, conquistou gerações de brasileiros e se tornou uma verdadeira lenda viva da nossa cultura popular. Por favor, recebam com carinho Leonardo." A câmera mudou para Leonardo, que acenou com naturalidade. "Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui hoje." "Leonardo", começou Janja, seguindo a estratégia discutida com sua equipe. "Antes de entrarmos em qualquer outro assunto, gostaria que você contasse um pouco da sua trajetória. De Goianápolis para o Brasil. Como foi essa jornada?" Leonardo se acomodou melhor na poltrona, parecendo relaxado. "Ah, foi uma estrada longa e cheia de curvas, viu? Nasci numa família simples, trabalhadora. Desde cedo, eu e meu irmão Leandro tínhamos o sonho da música. Começamos tocando em bares, festas de aniversário, o que aparecesse. Muita gente não sabe, mas cheguei a trabalhar como pedreiro, vendedor ambulante, fiz de tudo um pouco antes da música dar certo. E como foi aquele momento em que vocês perceberam que tinham estourado, como se diz? Foi aos poucos, sabe? Não é que você acorda um dia e está famoso." Leonardo riu, descontraído. "Mas lembro de uma vez, devia ser 1989 ou 90. Estávamos num show em Goiânia e quando começamos a cantar Entre Tapas e Beijos, o público inteiro cantou junto. Ali eu pensei, eita, parece que o negócio está ficando sério." A conversa fluiu naturalmente pelos primeiros 20 minutos. Janja perguntou sobre família, sobre o legado de Leandro, sobre as mudanças na música sertaneja ao longo das décadas. Leonardo respondia com seu carisma característico, contando histórias, por vezes fazendo o estúdio inteiro rir com alguma anedota de seus tempos de estrada. Foi então que Janja, sentindo que era o momento certo, começou a mudar sutilmente o tom da conversa. "Leonardo, você construiu um patrimônio impressionante com seu trabalho. Hoje é dono de fazendas, empresas. Como você vê a questão da desigualdade no Brasil? Um país onde poucos têm tanto e tantos têm tão pouco?" O cantor pareceu refletir por alguns segundos antes de responder. "Olha, Janja, eu venho de baixo. Sei o que é passar necessidade, sei o que é trabalhar de sol a sol e mal ter o que comer no fim do dia. O Brasil é um país rico, mas essa riqueza não chega a todos. Isso é fato. E o que você acha que poderia ser feito para mudar isso?" perguntou Janja, inclinando-se ligeiramente para a frente. "Educação", respondeu Leonardo prontamente. "Não tem outro caminho. Eu tive pouco estudo formal, mas aprendi muito na escola da vida. Hoje, vejo como a educação faz diferença. Meus filhos tiveram oportunidades que eu não tive, e isso muda tudo." Janja assentiu, mas era visível que esperava outra resposta. "E quanto à tributação dos mais ricos? Você não acha que quem tem mais deveria contribuir mais?" O estúdio pareceu ficar alguns graus mais quente. Era o primeiro momento de tensão real na entrevista. Leonardo ajustou-se na poltrona. "Depende do que você chama de mais ricos. O problema não é cobrar imposto de quem tem dinheiro. O problema é que esse dinheiro some no caminho, não chega onde deveria chegar." "Você está sugerindo que há corrupção no uso dos recursos públicos?" perguntou Janja, com uma expressão séria. "Estou constatando o óbvio",
respondeu Leonardo, sem perder a compostura. Não é questão de partido A ou B. É algo histórico no nosso país. Janja decidiu mudar ligeiramente de direção. Você já criticou publicamente algumas políticas ambientais, como dono de terras, como você concilia produção agrícola e preservação. Na minha fazenda, 30% é área de preservação permanente. Respeito o Código Florestal à risca, mas também acredito que o produtor rural, especialmente o pequeno, precisa de condições para trabalhar. Não adianta só criar leis restritivas sem dar alternativas. A tensão crescia gradualmente. Os assessores de Janja observavam atentamente dos bastidores, enquanto nas redes sociais, os comentários sobre a entrevista já explodiam. Leonardo Sincerão tornava-se um dos assuntos mais comentados no Twitter. Falando em leis, continuou Janja, você já se posicionou contra algumas medidas de controle de armas. Num país com tantos homicídios, você não acha irresponsável facilitar o acesso a armas? Leonardo respirou fundo. Era evidente que a conversa havia chegado ao território que ele esperava desde o início. Janja, eu vou te contar uma coisa. Lá no interior, quando a polícia é chamada, às vezes demora horas para chegar. Tem lugar que nem tem delegacia. O produtor rural fica sozinho, vulnerável. Não estou falando de arsenal de guerra, estou falando do direito básico de proteger sua família e seu trabalho. Mas estudos mostram que mais armas significam mais violência, não menos, rebateu Janja. Estudos também mostram que lugares onde o cidadão de bem pode se defender legalmente têm menos crimes contra a propriedade, respondeu Leonardo, ainda mantendo o tom cordial, mas firme. A entrevista prosseguiu por mais alguns temas polêmicos. Reforma agrária, políticas de cotas, legalização das drogas. Em cada tópico, ficava claro que Janja tentava encurralar Leonardo, buscando uma declaração mais controversa, enquanto o cantor respondia com uma mistura de simplicidade e sabedoria popular que parecia desarmar as perguntas mais incisivas. Nos bastidores, Ricardo sussurrou para outro assessor. Ela está perdendo o controle da narrativa. Ele é mais esperto do que pensávamos. Faltando 15 minutos para o final da entrevista, Janja decidiu fazer sua jogada mais ousada. Era o momento que havia planejado cuidadosamente com sua equipe. Leonardo, recentemente você publicou nas redes sociais uma crítica à política externa brasileira, especificamente sobre nossas relações com Venezuela e Cuba. Você não acha contraditório que alguém que cresceu em condições humildes critique justamente governos que priorizam os mais pobres? O estúdio ficou em absoluto silêncio. Nos bastidores, alguns assessores trocaram olhares preocupados. Aquela pergunta não estava no roteiro discutido. Leonardo permaneceu em silêncio por alguns segundos, olhando diretamente para Janja. Seu rosto, normalmente risonho, assumiu uma expressão séria. O Brasil inteiro, que assistia àquela entrevista ao vivo, prendeu a respiração, esperando sua resposta. O que viria a seguir mudaria completamente o rumo daquela conversa e repercutiria por muito tempo na mídia nacional. O silêncio que se seguiu à pergunta de Janja parecia interminável. Nos lares brasileiros, milhões de espectadores aguardavam, tensos, pela resposta de Leonardo. No estúdio, os técnicos e assessores observavam a cena como se assistissem a um duelo. Leonardo ajustou-se na poltrona, apoiou os cotovelos nos joelhos e inclinou-se ligeiramente para a frente, olhando diretamente para Janja. Quando finalmente falou, sua voz estava calma, sem qualquer traço de hostilidade, mas carregada de uma convicção inabalável. Janja, com todo respeito, acho que você confundiu algumas coisas nessa pergunta, começou ele, pausadamente. Primeiro, eu não cresci apenas em condições humildes. Eu cresci vendo meus pais trabalharem de sol a sol por cada centavo que ganhavam. Vi minha mãe esticar o pouco que tínhamos para alimentar a todos. E vi meu pai levantar antes do sol nascer, todo dia, sem falta, com dignidade,
para conquistar tudo com o suor do próprio rosto. Leonardo fez uma pausa breve, seus olhos nunca deixando os de Janja. Não havia agressividade em seu olhar, apenas uma sinceridade contundente. Segundo, eu não critico esses governos porque eles priorizam os pobres, como você disse. Eu critico porque, embaixo dos discursos bonitos, o que vejo são pessoas sem liberdade. E sabe de uma coisa? Pobreza com liberdade é dura, mas tem esperança. Riqueza sem liberdade não vale nada. O estúdio permanecia em absoluto silêncio. Janja mantinha uma expressão neutra, mas era possível perceber, pela tensão em seus ombros, que a resposta a havia afetado. Mas vou te dizer algo mais importante, continuou Leonardo, agora com um tom mais suave, quase filosófico. No fim das contas, não somos tão diferentes quanto parece. Você e eu queremos a mesma coisa. Um Brasil melhor, onde as pessoas possam viver com dignidade. Só discordamos do caminho para chegar lá. Então, para surpresa de todos, Leonardo abriu um sorriso genuíno e completou. E sabe o que eu aprendi cantando por esse Brasil afora por mais de 30 anos? Que o brasileiro é maior que qualquer ideologia. A gente briga, discorda, mas quando a chuva aperta ou quando toca aquela música que todo mundo conhece, a gente se junta debaixo da mesma lona e canta o mesmo refrão. A frase caiu como uma bomba. Não era o que Janja ou sua equipe esperavam. Não era uma resposta agressiva ou defensiva. Era uma resposta que transcendia o embate político e tocava em algo mais profundo, mais humano. Por um instante, Janja pareceu sem palavras. Nos bastidores, Ricardo sussurrou para outro assessor. Ele acabou de virar o jogo. Recuperando-se rapidamente, Janja tentou retomar o controle. É uma visão interessante, Leonardo. Mas não podemos ignorar que existem sistemas que perpetuam desigualdades históricas. Precisamos de políticas ativas para corrigir isso. Leonardo assentiu respeitosamente. Concordo que precisamos corrigir desigualdades. Só acho que tem que ser feito de um jeito que não tire a dignidade das pessoas. Dar condições para que cada um conquiste seu espaço, não apenas distribuir migalhas. A tensão no estúdio havia se transformado. O que antes parecia um confronto, agora ganhava contornos de um diálogo genuíno, ainda que entre visões de mundo distintas. E como você acha que deveríamos fazer isso? Perguntou Janja, agora com um tom mais aberto, menos combativo. Educação de qualidade para todos, como já disse. Menos burocracia para quem quer empreender. Segurança jurídica. E, principalmente, respeito pela escolha de cada um. O Brasil é grande demais para uma receita única. A entrevista prosseguiu por mais alguns minutos. Mas o momento decisivo já havia passado. A resposta de Leonardo tinha mudado a dinâmica completamente. Ao invés de cair na armadilha de um embate ideológico, ele havia elevado a conversa para um terreno de valores compartilhados, desarmando a estratégia de confronto. Quando o diretor sinalizou que estavam nos minutos finais, Janja se preparou para encerrar. Leonardo, para finalizar, que mensagem você deixaria para os brasileiros que estão nos assistindo hoje? Leonardo pensou por um momento, depois respondeu com a simplicidade que o caracterizava. Que a gente não perca a capacidade de conversar, mesmo discordando, que a gente não deixe que diferenças políticas separem famílias, amigos, vizinhos. E que a gente nunca esqueça que, no final do dia, somos todos brasileiros, remando no mesmo barco. Obrigada por sua participação, disse Janja, estendendo a mão. Leonardo apertou sua mão com firmeza e, em um gesto espontâneo que surpreendeu a todos, deu um abraço respeitoso na primeira-dama. O prazer foi meu. E olha, qualquer dia desses, apareça lá na fazenda com seu marido para um almoço. Política a gente deixa de lado e conversa sobre as coisas boas da vida. A câmera afastou-se, mostrando os dois em um plano mais aberto. Janja sorria, ainda que seu sorriso não escondesse completamente uma certa frustração pelo rumo inesperado que a entrevista tomara.
Essa foi mais uma edição do Conversas com Janja. Agradeço a presença do nosso convidado, Leonardo, e a vocês que nos acompanharam. Até a próxima semana. Quando as câmeras foram desligadas, o estúdio explodiu em conversas. A equipe técnica comentava em voz baixa o que havia acabado de presenciar. Os assessores de Janja reuniram-se imediatamente em um canto, analisando o que havia acontecido. Leonardo, por sua vez, mantinha-se sereno. Agradeceu à equipe técnica, tirou algumas fotos com funcionários que pediram e preparou-se para deixar o palácio. Antes de sair, Janja aproximou-se dele uma última vez. Você é um adversário habilidoso, Leonardo, disse ela, em voz baixa. Leonardo sorriu. Não vim como adversário, Janja. Vim como brasileiro, e essa é a frase que eu queria que você lembrasse. Enquanto Leonardo deixava o Palácio da Alvorada, seu telefone não parava de tocar. Amigos, familiares, jornalistas, todos queriam falar com ele sobre a entrevista, mas ele decidiu silenciar o aparelho. Queria um momento de paz para absorver o que havia acabado de viver. No carro que o levava de volta ao hotel, olhou pela janela para o céu de Brasília, agora tingido pelos tons alaranjados do entardecer. Sentiu que, de alguma forma, aquela conversa havia sido maior que ele mesmo. Na manhã seguinte à entrevista, o Brasil acordou comentando apenas um assunto. Nos programas matinais de TV, nas rádios, nas mesas de bares e nas conversas de elevador, todos falavam sobre o encontro entre Leonardo e Janja. O vídeo da entrevista completa já acumulava milhões de visualizações nas redes sociais. E o momento crucial, a resposta de Leonardo sobre liberdade e pobreza, viralizava em recortes compartilhados incessantemente. No hotel em Brasília, Leonardo acordou cedo, como de costume. Abriu as cortinas e observou a esplanada dos ministérios ao longe, banhada pela luz dourada do amanhecer. Seu celular, que havia deixado no modo silencioso desde a noite anterior, exibia dezenas de chamadas perdidas e centenas de mensagens não lidas. Poliana foi a primeira pessoa com quem falou, logo após despertar. "Léo, você está em todos os jornais", disse ela, a voz transbordando orgulho. "Estão chamando sua resposta de a frase que uniu o Brasil." Leonardo Rios, incrédulo. "Que exagero, Polly. Só falei o que penso, como sempre faço. Mas é justamente isso. Em um momento em que todo mundo espera confronto, você escolheu diálogo." Isso pegou as pessoas de surpresa. Enquanto tomava seu café da manhã no quarto do hotel, Leonardo finalmente decidiu olhar algumas notícias. Os headlines eram variados, mas a maioria positiva. Leonardo dá aula de cidadania em entrevista com primeira-dama. A lição de humildade que o Brasil precisava ouvir, da música para a política, como um sertanejo silenciou Brasília. Havia, claro, críticas também. Alguns comentaristas políticos alinhados ao governo acusavam o cantor de ter sido ensaiado ou de ter despolitizado deliberadamente questões importantes. Outros, do campo oposto, queriam transformá-lo em um porta-voz político, algo que ele nunca havia desejado. No Palácio da Alvorada, a atmosfera era bem diferente. Janja reuniu-se cedo com sua equipe de comunicação para uma avaliação de danos. O semblante sério contrastava com o entusiasmo que havia demonstrado nos dias anteriores à entrevista. "Como deixamos isso acontecer?" perguntou ela, claramente frustrada. Era para ser um momento de confrontar narrativas problemáticas, não de transformá-lo em herói nacional. Ricardo, que havia alertado sobre os riscos desde o início, escolheu suas palavras com cuidado. Talvez tenhamos subestimado a inteligência emocional dele. Leonardo passou décadas lidando com públicos diversos, conquistando pessoas. Essa habilidade não pode ser menosprezada. O problema não foi a inteligência emocional dele, interrompeu Mariana, a jovem assessora que antes havia sugerido começar com temas mais leves. Foi nossa abordagem. Fomos para atacar, ele veio para conversar. É óbvio quem iria ganhar a simpatia do público. Janja suspirou.
passando a mão pelos cabelos. O presidente já me ligou. Disse que acordou com o ministro da Agricultura elogiando o Leonardo. Até ele. A equipe discutiu estratégias para lidar com a situação. Alguns sugeriam ignorar, deixar a poeira baixar. Outros propunham uma nota destacando pontos da entrevista onde Leonardo havia concordado com políticas do governo. Houve até quem sugerisse um segundo encontro, desta vez em formato mais informal. Enquanto isso, nas redes sociais, a frase de Leonardo, pobreza com liberdade, é dura, mas tem esperança. Riqueza sem liberdade não vale nada. Tornava-se um verdadeiro fenômeno. Pessoas de diferentes espectros políticos compartilhavam a citação, cada um interpretando-a à sua maneira. Memes, camisetas, canecas, com a frase surgiam como cogumelos após a chuva. Por volta das 11 horas, Leonardo recebeu uma ligação inesperada. Era Zezé de Camargo. "Você virou filósofo agora, parceiro?" brincou Zezé. Leonardo riu. "Que nada. Só falei o que qualquer um que veio de onde a gente veio sabe." "Pois é, mas você falou no lugar certo, na hora certa. Sabe que estão te comparando com Chacrinha, o velho guerreiro que calou a jovem política." "Aí já é demais", protestou Leonardo. "Não fui lá para calar ninguém. Fui para conversar, trocar ideia. Seja como for, você saiu maior do que entrou. Já recebeu convite para algum partido político?" Leonardo ficou sério. "Recebi 3 só nesta manhã. Recusei todos. Não tenho ambição política, você sabe disso." "Eu sei, mas eles não perdem a oportunidade." Após desligar, Leonardo recebeu uma mensagem de seu empresário. Várias emissoras queriam entrevistá-lo para falar sobre a repercussão. Recusou todos os convites. "Se eu for falar sobre o que falei, vou acabar estragando", explicou. "Deixa o momento falar por si só." No início da tarde, já no aeroporto aguardando seu voo de volta para Goiânia, Leonardo foi abordado por uma senhora idosa que se aproximou timidamente. "Seu Leonardo? Posso tirar uma foto com o senhor?" "Claro, minha senhora", respondeu ele, sorrindo. Após a selfie, ela segurou suas mãos com carinho. "Queria agradecer pelo que o senhor disse ontem. Minha família não se falava por causa de política. Meu filho e meu marido, cada um de um lado. Depois que assistimos juntos sua entrevista, conversamos pela primeira vez em meses sem brigar." Leonardo sentiu um nó na garganta. "Fico feliz em ouvir isso. O senhor fez mais pela paz nas famílias brasileiras em 5 minutos do que esses políticos todos em anos." Aquele comentário, mais que todas as manchetes e análises, tocou Leonardo profundamente. Não era sobre política ou ideologia. Era sobre reconexão, sobre lembrar que laços humanos são mais importantes que divergências de opinião. Enquanto isso, na reunião ministerial no Palácio do Planalto, o presidente comentava o episódio com seus ministros. "Precisamos aprender com isso", disse ele, surpreendendo a todos que esperavam uma crítica à atuação de Janja. O Leonardo falou com o coração do brasileiro comum. "Nós estamos falando muito para a bolha, para quem já concorda conosco." O ministro da Comunicação assentiu. "Exatamente, presidente. A linguagem dele conecta, a nossa afasta. Janja teve coragem de abrir espaço para uma voz diferente", continuou o presidente. "O resultado não foi o que esperávamos, mas há uma lição importante aí." No final daquela tarde, uma pesquisa rápida realizada por um grande portal de notícias mostrava números surpreendentes. 78% dos entrevistados aprovavam a postura de Leonardo na entrevista, incluindo pessoas que se identificavam tanto com a esquerda quanto com a direita política. O comentário mais comum era sobre como ele havia conseguido expressar ideias complexas de forma simples e respeitosa, sem atacar ninguém. "Ele falou como gente", resumiu um dos entrevistados. Nas redações dos principais jornais do país, editoriais eram preparados analisando o fenômeno. Alguns destacavam como aquele momento representava um cansaço da população com a polarização extrema.
Outros questionavam se a conexão de Leonardo com o público indicava um distanciamento da classe política das preocupações reais dos brasileiros. Na fazenda Talismã, a equipe de Leonardo preparava-se para sua chegada. Sabiam que, nos próximos dias, o assédio da imprensa seria intenso. Poliana havia orientado que reforçassem a segurança, mas sem exageros. Ele odeia se sentir numa fortaleza, lembrou. À noite, quando Leonardo finalmente chegou em casa, encontrou uma pequena surpresa. Seus filhos, netos e amigos mais próximos haviam organizado um churrasco para celebrar seu retorno. Não mencionaram a entrevista diretamente. Conheciam bem o pai e sabiam que ele não gostava de alarde, mas o orgulho estava estampado em cada olhar, em cada abraço mais apertado. Sob as estrelas do céu goiano, sentado em sua varanda com um violão no colo e uma roda de amigos ao redor, Leonardo parecia distante do homem que, menos de 24 horas antes, havia dado uma das respostas mais comentadas da história recente da televisão brasileira. Ali, ele era apenas Léo, o amigo, o pai, o avô, o contador de causos. Quando alguém finalmente mencionou a entrevista, perguntando se ele havia planejado aquela resposta, Leonardo sorriu e disse, com sua habitual simplicidade: planejado? Que nada. Só falei o que meu pai me ensinou e o que aprendi andando por esse Brasil. A gente pode discordar sem desrespeitar, pode ter opiniões diferentes sem ser inimigo. Naquela mesma noite, em Brasília, Janja sentava-se sozinha em seu escritório, assistindo novamente à entrevista. Havia algo na resposta de Leonardo que a incomodava, não apenas pelo impacto político negativo para ela, mas porque, no fundo, reconhecia a verdade naquelas palavras. Por um momento, permitiu-se refletir sobre como o debate político havia se transformado em uma batalha onde o objetivo não era mais construir pontes, mas destruir o adversário. Seu telefone tocou. Era o presidente. Ainda acordada? Perguntou ele, revendo a entrevista, admitiu Janja. Sabe o que mais me impressionou? A tranquilidade dele. Parecia que não tinha nada a provar, nada a defender. Isso me irritou, confessou Janja. Preparei tantas perguntas difíceis e ele simplesmente desarmou tudo. Talvez seja hora de repensarmos nossa abordagem, sugeriu o presidente. Menos confronto, mais diálogo. Após desligar, Janja permaneceu pensativa. A entrevista, que deveria ter sido seu momento de triunfo, havia se transformado em uma lição de humildade. Mas talvez, pensou ela, essa fosse exatamente a lição que o Brasil precisava naquele momento. 3 meses se passaram desde a histórica entrevista. O inverno deu lugar à primavera e, com ela, novas flores desabrochavam nos jardins do Palácio da Alvorada. A vida política do país seguia seu curso, com debates acalorados no Congresso, manifestações nas ruas e embates nas redes sociais. Leonardo havia retomado sua rotina. Shows pelo Brasil, gravações, cuidados com a fazenda e, principalmente, tempo com a família. A entrevista com Janja, embora ainda mencionada ocasionalmente na mídia, começava a se tornar apenas mais um capítulo em sua longa trajetória. Ou assim ele pensava. Era uma quinta-feira ensolarada quando seu telefone tocou. O número não estava na agenda, mas o DDD 61 indicava uma ligação de Brasília. Alô? Leonardo, aqui é Ricardo, assessor da primeira-dama Janja. Leonardo sentiu uma pontada de surpresa. Pois não? A primeira-dama gostaria de convidá-lo para um evento no Palácio do Planalto na próxima semana. É o lançamento de um programa de incentivo à música nas escolas públicas. Ela acredita que sua presença seria muito importante. Houve um momento de silêncio enquanto Leonardo processava o convite inesperado. Depois da entrevista, ele havia recebido dezenas de convites para eventos políticos e recusado todos. Sua decisão de manter distância da política era firme. Ricardo, agradeço o convite, mas... Antes que você responda, interrompeu Ricardo.
A primeira-dama pediu que eu mencionasse que não é um evento político. É sobre música, educação, valores que você sempre defendeu. Leonardo ponderou por alguns instantes. Posso pensar e retornar depois? Claro, aguardamos seu retorno. Após desligar, Leonardo caminhou até a varanda de sua casa, observando o horizonte. Poliana, que o conhecia como ninguém, se aproximou. Quem era? A assessoria da Janja. Querem que eu participe de um evento sobre música nas escolas. Poliana ergueu as sobrancelhas, surpresa. E você vai? Não sei. Pode parecer oportunismo da parte deles, usar minha imagem depois de tudo. Ou pode ser uma tentativa genuína de construir pontes, ponderou Poliana. Você mesmo disse que o Brasil precisa de mais diálogo e menos confronto. Leonardo sorriu, usando minhas próprias palavras contra mim, apenas lembrando que às vezes precisamos praticar o que pregamos. Naquela noite, durante o jantar familiar, Leonardo mencionou o convite. As opiniões se dividiram. Alguns filhos achavam que era uma armadilha, outros que era uma oportunidade de mostrar que estava acima de disputas políticas. Pai, disse um de seus filhos, você sempre nos ensinou a separar a pessoa das ideias. Se o projeto é bom para as crianças, que diferença faz quem está por trás? Aquelas palavras pesaram na decisão. Na manhã seguinte, Leonardo retornou a ligação para Ricardo, aceitando o convite. Na semana seguinte, o cantor retornou a Brasília. Desta vez, a recepção foi bem diferente. Não havia tensão ou estratégias de confronto. No Palácio do Planalto, servidores e ministros o cumprimentavam com sorrisos genuínos, alguns pedindo fotos, outros agradecendo por suas músicas. O evento aconteceria no Salão Nobre. Cartazes coloridos anunciavam o Programa Acordes do Futuro, uma iniciativa para levar educação musical a escolas de todo o país. No palco, instrumentos musicais aguardavam uma apresentação especial. Crianças de uma escola pública que haviam participado do projeto piloto. Leonardo observava os preparativos quando sentiu uma presença ao seu lado. Era Janja. Obrigada por ter vindo, disse ela, estendendo a mão. Leonardo apertou sua mão com firmeza. O projeto parece interessante. Música transforma vidas. Sei disso por experiência própria. Foi essa autenticidade que me fez querer você aqui hoje, respondeu Janja, com uma franqueza que surpreendeu o cantor. Depois da nossa entrevista, refleti muito sobre nossa abordagem, sobre como a política tem se distanciado do que realmente importa para as pessoas. Leonardo assentiu, percebendo a sinceridade em suas palavras. A política deveria servir as pessoas, não o contrário. Exatamente. E este programa, Janja fez um gesto indicando o salão. Não é sobre esquerda ou direita, é sobre dar oportunidades a crianças que talvez nunca tivessem acesso a um instrumento musical. Naquele momento, o presidente entrou no salão. Ao ver Leonardo, aproximou-se com um sorriso. Leonardo, que bom que aceitou nosso convite. Os dois homens se cumprimentaram cordialmente. Sabe, continuou o presidente, aquela sua frase sobre pobreza com liberdade e riqueza sem liberdade não saiu da minha cabeça. Discordo de algumas interpretações, mas há uma verdade fundamental ali que transcende posições políticas. Leonardo sorriu. Às vezes, a sabedoria mais profunda é também a mais simples. O evento começou pontualmente. Janja fez a abertura, explicando os objetivos do programa e como ele funcionaria. Em seguida, convidou as crianças para sua apresentação. Um grupo de cerca de 15 alunos, entre 10 e 12 anos, subiu ao palco com instrumentos diversos, violões, flautas, percussão. Para surpresa e emoção de todos, eles começaram a tocar Pense em Mim, um dos maiores sucessos de Leonardo e Leandro. A interpretação, embora tecnicamente imperfeita, transbordava entusiasmo e paixão. Leonardo sentiu os olhos marejarem.
Ver sua música sendo tocada por crianças que talvez nunca tivessem tido contato com instrumentos antes do projeto o tocou profundamente. Ao final da apresentação, sob aplausos calorosos, Janja convidou Leonardo ao palco. Gostaria de chamar alguém que representa o poder transformador da música na vida das pessoas. Alguém que saiu do interior de Goiás e conquistou o coração do Brasil com suas canções. Por favor, Leonardo. O público aplaudiu com entusiasmo enquanto o cantor subia ao palco. As crianças olhavam para ele com admiração, algumas cochichando excitadamente entre si ao reconhecer o artista cuja música haviam acabado de tocar. Primeiramente, parabéns pela apresentação, disse Leonardo às crianças. Vocês me emocionaram de verdade. Virando-se para o público, continuou. A música salvou minha vida. Me deu propósito, sustento, me permitiu conhecer este país de norte a sul. Mas, acima de tudo, a música me conectou com pessoas. Pessoas de todos os tipos, de todas as crenças, de todas as classes sociais. Leonardo fez uma pausa, olhando brevemente para Janja. Quando recebi este convite, confesso que hesitei. Nos tempos em que vivemos, qualquer gesto pode ser interpretado politicamente. Mas então pensei, se é para ajudar crianças a descobrir a música, que diferença faz quem está propondo? O Brasil é maior que nossas diferenças. O salão irrompeu em aplausos. Janja, ao lado do cantor, sorria com uma expressão que misturava gratidão e um novo respeito. Para encerrar, disse Leonardo, gostaria de fazer uma pequena surpresa. Ele fez um sinal e um assistente trouxe um violão. Leonardo o ajustou e começou a dedilhar os primeiros acordes de Um Sonhador, uma de suas canções mais inspiradoras. As crianças, reconhecendo a música, juntaram-se espontaneamente a ele com seus instrumentos. Logo, todo o salão cantava junto. Sonhar é preciso, mesmo quando o mundo diz não seguir seu caminho, com fé no coração. Não importa de onde você vem, mas aonde vai chegar. Um sonhador nunca deixa de acreditar. Ao final da música, o salão estava eletrizado. O que havia começado como um evento formal transformara-se em uma celebração genuína do poder da música para unir pessoas. Enquanto as pessoas se dispersavam para o coquetel que se seguiria, Janja aproximou-se novamente de Leonardo. Obrigada, disse ela com sinceridade. Não apenas por vir hoje, mas por me ensinar algo importante naquela entrevista. O que seria? Perguntou ele, curioso. Que às vezes, quando estamos tão focados em provar que estamos certos, perdemos a chance de realmente ouvir o outro. Leonardo sorriu. É uma lição que aprendi na estrada. Já cantei para plateias que concordavam comigo em tudo e para outras que pensavam completamente diferente. No final, a música conectava a todos. Você acha que a política poderia aprender com a música? Perguntou Janja, em um tom quase filosófico. Sem dúvida. A música tem harmonia, tem dissonâncias que se resolvem, tem espaço para improvisação, mas também precisa de estrutura. Como a vida. Antes que pudessem continuar a conversa, foram interrompidos por um grupo de crianças que queria tirar fotos com Leonardo. Ele atendeu com seu carisma habitual, conversando com cada uma, perguntando seus nomes, ouvindo suas histórias. Observando a cena de longe, o presidente comentou com um assessor. Veja como ele se conecta naturalmente com as pessoas. Não é técnica, é autenticidade. No final do evento, quando Leonardo se preparava para partir, Janja entregou-lhe um pequeno pacote. Um presente, explicou ela, para agradecer sua participação hoje. No carro, a caminho do aeroporto, Leonardo abriu o pacote. Dentro havia um porta-retrato de prata com uma foto. Ele e as crianças no palco, todos sorrindo, instrumentos nas mãos. Junto, um cartão escrito à mão, para Leonardo, que nos lembrou que a música, como o Brasil, pertence a todos nós, independentemente de nossas diferenças. Com admiração, Janja. Leonardo sorriu, tocado pelo gesto. Guardou cuidadosamente o presente em sua mala.
sabendo que ocuparia um lugar especial em sua estante de recordações. No horizonte, o sol se punha sobre Brasília, banhando a capital com tons dourados e alaranjados. Como compositor, Leonardo não pôde deixar de apreciar a poesia daquele momento, um ciclo que se fechava, não com confronto ou ressentimento, mas com respeito mútuo e reconhecimento das qualidades um do outro. Pegando seu celular, ele digitou uma mensagem para Janja. Obrigado pelo convite e pelo presente. A música une, a política separa, mas no fim, somos todos brasileiros tentando fazer nosso melhor. Quando quiserem visitar a fazenda, o convite continua de pé. Minutos depois, recebeu a resposta: aceitamos o convite. E obrigada por nos lembrar que, além de primeiros cidadãos, somos pessoas. Pessoas que podem discordar sem deixar de respeitar. Leonardo guardou o celular, recostou-se no banco e fechou os olhos, sentindo-se em paz. Naquele dia, sem grandes discursos ou declarações bombásticas, talvez tivesse contribuído mais para a política brasileira do que muitos que passavam a vida nela. Sua frase, aquela que havia desmoralizado a tentativa de constrangimento e viralizou pelo país, já não era mais apenas sua. Havia se tornado um lembrete para todos os brasileiros de que, por trás das ideologias e posições políticas, existe algo mais fundamental: nossa humanidade compartilhada, nossa liberdade de pensar diferente sem perder o respeito mútuo, e nossa capacidade de, mesmo nos momentos mais tensos, encontrar aquela nota harmônica que ressoa em todos nós. Enquanto o avião decolava, levando-o de volta para casa, Leonardo sorriu ao pensar que, às vezes, uma simples conversa pode mudar mais do que 1000 confrontos. E que, no fim, o que realmente importa não é quem vence um debate, mas o que todos aprendem com ele.